Olá, eu sou a irmã Viviane, eu sou religiosa da Congregação das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Eu sou portadora de insuficiência adrenal secundária. A minha insuficiência ela se deu depois do tratamento para a minha enfermidade primária, que chama-se púrpura trombocitopênica idiopática. Quando eu recebi o diagnóstico, eu até me surpreendi porque era a mesma enfermidade de uma pessoa que é muito importante na minha vida. Essa pessoa é a Santa Elizabeth da Trindade, de quem eu quero partilhar com vocês hoje a sua história. Elizabeth da Trindade foi uma religiosa carmelita também, como eu, que nasceu em 1880 na França, entrou para o Carmelo em 1901 e faleceu da doença de Addison em 1906, com apenas 26 anos de idade. Em 1905, começou a se manifestar em Elizabeth os sintomas da sua doença, que foi diagnosticada depois como doença de Addison. Essa doença que foi descrita pela primeira vez pelo médico Thomas Addison em 1855. E até então era incurável, porque o tratamento, que é a base de cortisona, essa começou a ser comercializada em 1940, mais ou menos, 1949. Portanto, 43 anos depois de sua morte. Ela confessou que já há algum tempo ela começou a sentir um cansaço extremo, que ela chegava até a se apoiar nas paredes para poder ir até o quarto. E os sintomas que ela teve, que são os sintomas da doença de Addison, e que ela teve com maior intensidade. A pressão arterial baixa, como a piora ao se levantar, então a pressão da Elizabeth era sempre baixíssima e o pulso extremamente fraco. O cansaço crônico, com piora progressiva, com o passar do tempo ela chegou mesmo a não andar mais, não conseguia nem andar. Vertigem, tortura, a fraqueza muscular, uma dor muscular muito forte nas articulações, febres altas, a perda de apetite, perda de peso. Elizabeth sempre foi cheinha, bem gordinha, e com o passar do tempo da doença, as irmãs até testemunhavam que ela chegou a ficar como um esqueleto, de tão magra, com a perda de peso. Náusea e vômitos, desde o início dessas manifestações mais graves do Addison, ela passou a comer só laticínios. Então ela bebia um copo de leite e ela passava o dia inteiro com esse copo, com todas as refeições. Conseguia comer apenas alguns bombons, pedras de açúcar, e até chegar no ponto que ela não conseguia nem mesmo engolir água. Ela ficou num jejum absoluto. Diarreias, que causava desidratação severa nela, suor excessivo, dor de cabeça. Elizabeth tinha dores de cabeças violentas, o seu cérebro parecia que pegava fogo. As irmãs chegavam a colocar gelo na sua cabeça, que derretia rapidamente. Irritação nos olhos, os olhos dela estavam sempre como que injetados de sangue. Depressão, ansiedade e mudanças de humor. Nós sabemos que são sintomas do Addison, mas Elizabeth jamais apresentou teve essa manifestação. As irmãs testemunhavam que jamais lhe manifestaram morfina para as dores ou calmantes. A hipoglicemia, a tetania, devido ao excesso de fósforo no sangue. Então ela tinha crises de enrijecimento dos músculos. Os tremores excessivos, como convulsões. Então quem
possui Addison, né, tem bem essa característica muito forte. Isso acontece muito comigo, né, esses tremores excessivos, parece que é uma convulsão, a gente não consegue falar, né, não consegue não tem reação nenhuma, né, é como se fosse uma convulsão mesmo. Elizabeth tinha muito disso. Adormecimento nas extremidades, algumas vezes com paralisia também, né, devido ao excesso de potássio. O desejo por sal e alimentos salgados, Elizabeth, né, enquanto ela conseguiu comer ainda, ela tinha esse desejo excessivo por sal. Déficit de atenção e confusão mental, também esse sintoma não aconteceu com Elizabeth. A hiperpigmentação, Elizabeth teve o escurecimento da pele, então ela ficou, né, principalmente com os lábios, os dentes, juntas com a coloração marrom, aquela característica própria, né, como se fosse um bronzeado, a sua pele ficou assim. E a diminuição da resistência às infecções, também ao frio, à dor, aos traumas. Elizabeth, ela entrou, né, durante um período, ela teve muitas manifestações de crise addisoniana, né? Então, onde houve uma piora dessa coloração marrom. Então ela ficou com a língua bem marrom, né, os dentes e aquele tom bronzeado da pele. Uma dor súbita e penetrante nas pernas, na região lombar e principalmente do abdômen. Vômitos e diarreia severos, resultando numa grande desidratação. Então as irmãs chegaram a fazer lavagens, os médicos na época, né, lavagens no estômago, por causa desses enjoos, né, e dos vômitos, o que causou uma grande fraqueza nela, né. A hipotensão, né, pressão baixa, que levou ela a ter vários choques, né. A hipoglicemia, uma fraqueza que progrediu até a necessidade do repouso absoluto no leito, não conseguiu mais andar. E a voz pode falhar de modo que se torna finalmente inaudível e indistinta. Isso aconteceu com ela, né? A sua voz foi ficando cada vez mais fraca até o momento que ela se calou definitivamente, né? Não tinha mais condição de falar. Nós sabemos, né, que essas crises, se não tratadas, né, são fatais, é uma emergência. E foi por isso que causou, né, o falecimento da Elizabeth no da noite de 8 para 9 de novembro de 1906. E ela dizia assim, né, que enquanto o físico dela caminhava para a destruição, a sua alma ficava cada vez mais feliz, ultrapassando-se a si mesma e se esquecendo. Ela costumava dizer que todas as vezes que ela subia no seu leito, né, na sua cama, ela sentia como se ela estivesse subindo no seu altar. E ela escreveu um dia para a superiora dela: se soubesses a obra de destruição que sinto em todo o meu ser, é o caminho do Calvário que se estende e nele prossigo, como uma esposa ao lado do divino crucificado. Ela teve momentos também de melhora, né? A gente sabe disso também, que a gente experimenta muito isso no Addison, né? Às vezes a gente está naquele período, né, cansada, muito cansado, com muitas dores, com muitos enjoos, e a gente precisa dobrar na nossa medicação, e alterna com momentos melhores, né, com algumas melhores, e às vezes as pessoas até mesmo não entendem e acham que nós não temos nada, na verdade. Isso aconteceu também com ela, né? Em alguns momentos que ela tinha uma pequena melhora, as irmãs já achavam que ela não ia mais morrer, né, que ela estava melhorando, tudo. Mas ela sabia, né, que o que ela tinha era grave e que ela talvez não conseguisse sobreviver. E ela tinha uma coragem muito forte. Inclusive, os médicos chegaram, né, a pensar até numa cirurgia, mas depois de uma conversa entre eles descartaram a hipótese. Mas eles se surpreendiam, né, chegaram a dizer que nunca vi semelhante força e santidade no sofrimento. Ela passa por um verdadeiro martírio. Então eles não entendiam, né, com a intensidade da dor e dos sofrimentos, né, e dos sintomas
do Adson, como que ela conseguia manter, né, a calma, o equilíbrio, o sorriso mesmo, né, a força que ela transmitia para as outras irmãs, para os seus familiares, né, que estavam longe e ficavam aflitos, né, com a situação da Elizabeth. E eles se surpreendiam com isso, né, com tamanha serenidade que Elizabeth podia, passou pela doença. Inclusive, né, como eles mesmos testemunharam, né, ela nunca chegou a receber morfina e nem calmantes, né, para aliviar esses sintomas que a gente conhece bem também, que a Addison causa em nós, né, devido dos hormônios. Essas crises, né, de depressão, de ansiedade, né, que faz com que a gente precise também tratar isso. Mas ela não precisou. E na noite do dia 8 para 9 de novembro, né, ela começou a ter também asfixia. E aí as irmãs testemunharam, né, que inclinada para o lado direito, com a cabeça um pouco caída, abriu os olhos e fixou um ponto acima das nossas cabeças. Parecia em êxtase. E assim se foi, sem que pudéssemos surpreender-lhe o último suspiro. E as suas últimas palavras, né, que puderam entender antes que ela se calasse, né, definitivamente, foi: vou para a luz, para o amor e para a vida. E para mim foi muito surpreendente, né, como eu disse, quando recebi esse diagnóstico, porque Elizabeth foi sempre uma grande amiga minha, né, desde que eu a conheci. Eu a conheci antes de entrar no convento, né, bem jovem, e me identifiquei muito com ela. E eu não sabia por que a história dela me atraía tanto, né, por que eu tinha essa afinidade tão grande com ela, a ponto de ela ser minha melhor amiga mesmo, né, na caminhada. E eu estudei, né, quando eu a conheci, eu comecei a ler sobre ela. Eu fui estudar o que era o Addison, né, porque é uma doença rara, né, a gente nunca tinha ouvido falar, então eu fui saber, pesquisei. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito surpresa. Eu já conhecia, né, já conhecia os sintomas, eu nunca liguei isso, que o que eu sentia pudesse ser, né, o Addison. Então, isso foi muito importante para mim, porque me ajudou, né, tanto na aceitação da enfermidade, como na convivência com a enfermidade. Eu costumo dizer que eu tenho a enfermidade e não ela me tem. E hoje, olhando, eu pude entender até, acho, por que eu tinha, né, essa afinidade muito grande com ela, né, o porquê dela ter entrado na minha vida, porque ela me ajuda muito, né, hoje olhando para a vida dela, tudo que ela passou, né, porque Elizabeth, quando ela procurou viver até o fim, né, a mesma vida que ela levava, né, as suas regras, né, a vida de trabalho e oração dentro do convento, né, ela costumava dizer para a superiora, todas as vezes que a superiora dela tentava dar uma licença para ela, tentava fazer com que ela repousasse mais, ela dizia que não adiantava, porque ela estava do mesmo jeito, né, os repousos, tudo isso não aliviava em nada o sofrimento. Então ela encontrava forças justamente nisso, né, no trabalho e na oração. Então eu procuro olhar para ela, né, e tirar forças para a minha vida também. É que a gente tem muito trabalho, né? Eu acordo 5h30 da manhã, né, tenho os meus momentos de oração e eu trabalho na comunicação do meu instituto, né? Nós temos um canal no YouTube, então nós temos muito trabalho, né? Então a gente tem hora para acordar às 5h30, mas não tem hora para dormir, né? É o dia inteiro de muito trabalho mesmo. Eu também dou formação. Então eu saio muito para pregar, né, para pregar retiros, para dar formações, tenho que estudar muito, então eu não posso parar, né? Os momentos de dor, assim, né, de cansaço, quando a gente está assim com as crises, né, do Addison, eu procuro sempre olhar para ela, né, para tirar forças, né, do sofrimento. As irmãs até brigam comigo, né, querem que eu repouse mais, que eu descanse, né, tentam me segurar um pouco, mas eu olho que é isso mesmo, né, que não adianta, porque isso não vai trazer melhoras, né? E eu sei, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? É dobrar a medicação, é quando está muito ruim, é na crise forte mesmo, ir para o hospital, né, para receber a medicação
na veia, mas eu procuro olhar para ela, né, encontrar forças no sofrimento, porque a vida não pode parar, né? A minha vida não pode parar, eu tenho muita coisa para fazer. Então, eu procuro olhar para ela, e para mim foi assim uma surpresa muito grande. Hoje eu entendo, né, o porquê, né, que Santa Elizabeth entrou na minha vida. Acho que para me dar essa força, né, que ela continua dando. E ela falava, né, que após a sua morte, que essa ia ser a missão dela, né, dar forças, né, no sofrimento para as pessoas e fazer com que as pessoas se voltassem para Deus, se voltassem para o seu interior. Então, nos momentos de dor, né, de cansaço, nos momentos mais difíceis, né, do Adson, quando a gente está, né, acorda com uma crise, né, que dá aquele cansaço extremo, aquela fraqueza, né, aquelas dores nas pernas, aquela dor abdominal, né, as náuseas, os vômitos. É quando dá aquela vontade mesmo, né, de desanimar, de ficar só na cama, né, de desistir. E eu procuro olhar para ela, né, e tirar forças, né, do sofrimento, de não parar aí, né, de continuar, né, de seguir em frente. Uma coisa que me impressionou muito, que acontece muito comigo, né, nos momentos de crise do Adson, né, que me assusta mais, são aqueles tremores, né, como se fosse uma convulsão, né, quando a gente perde, né, a capacidade de se comunicar, né, que a gente fica sem reações. E saber que ela passou por isso também, né, e que ela conseguiu superar, né. Por mais que a doença, infelizmente, para ela chegou, né, no ponto de ela vir a falecer, nós hoje nós temos o tratamento, né, sabemos que se nós tomarmos, né, o remédio, se seguirmos o tratamento, que a gente consegue seguir em frente. Apesar das dificuldades, nós teremos, infelizmente, vai fazer parte da nossa vida, nós temos que conviver com isso, né. Mas, olhando assim para ela, nós possamos ter essa força, né, de seguir em frente mesmo, levantar o nosso ânimo, de não desanimar. E o que eu gostaria de deixar para você que está assistindo esse vídeo, né, de desejar para você que assim como eu encontrei, né, na amizade com a Elizabeth, com a Santa Elizabeth, na minha fé, no meu trabalho, que você possa também encontrar, né, um estímulo, um ânimo para continuar, para seguir em frente, para não parar na enfermidade. E como eu disse, né, que nós temos a enfermidade, mas a enfermidade não pode nos ter. Não é ela que deve reger a nossa vida, mas nós temos que continuar. E mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos todos os dias, né, com as reações da enfermidade, com os sintomas, com as dificuldades no diagnóstico, e com as dificuldades com os médicos, que muitas vezes não entendem, não compreendem nas nossas crises, né? Quantas vezes nas idas aos prontos-socorros, né, que os médicos não sabem o que fazer, não entendem a enfermidade, das incompreensões também com os nossos familiares, daqueles que nós amamos, né? Quantas vezes nós escutamos, né, que não temos nada, que é emocional, que não é nada, que mesmo diante de tudo isso, que nós possamos encontrar essa força, esse estímulo para continuar a nossa vida, para seguir em frente. E se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre Santa Elizabeth, tem aqui algumas fotos para mostrar para vocês, né? Então aqui nós temos ela com 2 anos de idade, era muito travessa. Aqui, Elizabeth já enferma, que é onde a gente pode ver até o escurecimento, né, dos lábios dela, dos olhos, aquele tom marrom, né, bronzeado. Aqui, ela enferma também, no último mês de vida, sentada, né, nas suas orações. Aqui nessa foto a gente pode ver, né, como ela era mais cheinha, com o rostinho mais cheio. Aqui ela bem magrinha. E aqui também, há uns anos atrás, eu ganhei essa relíquia, que é um fiozinho de cabelo dela. Que é uma lembrança, né, que eu tenho todos os dias dela, e que faz com que eu sinta, né, mais forte a presença dela na minha vida.